Olá, meu nome é Raquel, eu sou acadêmica do curso de Agronomia da Unijuí e nesse vídeo eu vou falar sobre partição de assimilados, das culturas do trigo, triticale, centeio, cevada, linhaça, girassol, canola, mandioca, azevém e batata. Esse trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de Plantas de Lavoura 2, sob orientação do professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Então, eu vou iniciar explicando alguns conceitos que são importantes para a gente poder entender o que são partição de assimilados. Então, plantas de lavoura são aquelas espécies cultivadas em grande escala, ou seja, em grandes áreas de terra, onde suas produções são destinadas para industrialização, tanto para alimentação humana quanto animal. E devido à magnitude dessa produção, os tratos culturais que são aplicados geralmente são mecanizados. Então, é importante que se busque sempre otimizar o tempo e o capital investido. E para garantir, então, essa produtividade, existem alguns fatores que influenciam, que é importante que o produtor se atente, como a época de semeadura, o preparo do solo e adubação, a qualidade da semente, a densidade da semeadura, o controle das plantas invasoras, de doenças e insetos e o ponto ideal de colheita. Sabendo, então, que cada cultura tem suas diferenças, principalmente fisiológicas, onde muda, então, a maneira com que são conduzidas uma lavoura para a outra, desde o tamanho, então, do ciclo dessa cultura, o aproveitamento dela pelos recursos e o clima necessário, que muda conforme a região de cultivo. Então, a fisiologia vegetal, ela se trata do funcionamento das plantas, numa evolução desde o desenvolvimento vegetal até o processo de senescência e maturação, explicando todas as funções metabólicas que ocorrem em todos os momentos da vida da planta, como o crescimento, que é um aumento de tamanho ou volume de um corpo decorrente da expansão ou divisão celular. Então, o início da planta ela começa com a germinação, que é uma série de eventos desencadeados por enzimas que culminam então na emissão da radícula e da plúmula, que são as primeiras folhas, e a radícula são as primeiras raízes. Início, então, a planta ela consome as reservas da semente e conforme vai se desenvolvendo e diferenciando as suas estruturas, a planta começa a produzir o seu próprio alimento através da sua fotossíntese. A fotossíntese, então, ela é a conversão da energia luminosa para energia química. No seu desenvolvimento, então, a folha passa a ser de importadora de assimilados para exportadora de assimilados. Ocorre uma diferenciação e a partir do momento que a planta acumulou seu máximo de massa foliar, começa a diferenciação para a formação da flor, que inicia começando com modificações, alongamento do eixo e surgimento de sépulas e pétalas, e um crescimento igual a um crescimento das folhas. Após, então, originam os estames, com estruturas curtas e firmes, e o gineceu na parte interna, no cálice floral, produzindo o ovário. A partir disso, então, ocorre a polinização e fecundação da flor, desenvolvendo o óvulo e ovário, e o crescimento do fruto ocorre em seguida. Então, entendendo como funciona a maquinaria de uma planta, é possível, então, a determinação das partes que a mesma direciona o seu saldo de energia produzida. Então, os caminhos que os assimilados percorrem em cada momento do ciclo para suprir as demandas da planta. Chamamos isso, então, de partição de assimilados. Basicamente, então, a planta direciona os seus assimilados para crescimento de área foliar, em seguida para crescimento radicular, depois para o alongamento dos tecidos e a diferenciação das partes reprodutivas, e suprindo, então, o desenvolvimento dos frutos e, por fim, a maturação fisiológica. Esse transporte dos assimilados ele ocorre todo pelo floema, em um sentido de fonte para dreno, onde as fontes são aquelas partes que fazem a fotossíntese e geram um saldo de assimilados, e os drenos são aquelas partes que consomem. Então, a planta ela distribui os seus assimilados conforme a demanda. A partição de assimilados está ligada diretamente com o ciclo da cultura e os estágios fenológicos, o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, todas essas diferenciações do crescimento e desenvolvimento, elas são desencadeadas por meio de hormônios.
Hormônios que são, então, um composto orgânico que promovem, inibem ou modificam os processos morfológicos vegetais. Os principais hormônios são as auxinas, que são as indutoras de crescimento, geralmente ficam nas extremidades dos diferentes tecidos. As giberelinas, que são os hormônios da germinação. As citocininas, que são substâncias controladoras do desenvolvimento. O ácido abscísico, que é um inibidor do desenvolvimento. E o etileno, que é um gás que principalmente estimula o amadurecimento. Então, sobre relações hídricas, é importante saber sobre a essencialidade da água, porque o vegetal ele necessita, então, em todas as suas fases de crescimento e desenvolvimento, para fazer suas reações metabólicas, sendo importante, então, saber que a falta ou o excesso hídrico causam efeitos diretamente no rendimento de plantas cultivadas. O trigo, então, a partir do momento que a planta ela começa a produzir um saldo de fotossíntese, todos esses assimilados eles são direcionados para o crescimento de área foliar, que é o afilhamento. A partir do momento que acumulou o máximo de afilhamento, começa então um alongamento do colmo até o emborrachamento, a diferenciação da espiga. Quando ela é exposta, começa a fase do florescimento, e a partir então da fecundação dessas flores, começa então a direcionamento dos assimilados para o enchimento de grão. A partir do momento que acumula o máximo de reservas, a planta começa a emitir os hormônios para começar a maturidade fisiológica. Nesse momento, a planta cessa as atividades metabólicas, começa a perder água e o grão fica maduro e pronto para a colheita. O triticale ele foi originado a partir do cruzamento entre o centeio e o trigo, onde herdou o potencial de rendimento de grãos do trigo e a rusticidade do centeio. Sendo muito parecido então com o trigo, as diferenças estão ligadas ao comportamento em condições adversas e produtividade. A parte de partição de assimilados é muito semelhante ao trigo. Então, o centeio ele também é um cereal anual de estação fria, compartilhando das mesmas características da família Poaceae. Seu destaque fica pela ausência de glúten em seus grãos. O seu ciclo vegetativo ele é precoce e mais vigoroso, e o reprodutivo ele é mais longo em relação aos outros cereais. A cevada, então, tem duas diferentes cultivares, que diferem morfologicamente. Uma é a forrageira, que é para a produção de biomassa e proteína, e a cervejeira, que é a produção de grãos, para a produção de carboidratos, que é feita a produção então, de cerveja e de destilados, onde a sua partição de assimilados então deve ser considerada na questão de adubação, onde para as diferentes cultivares tem a diferença de momentos de adubação, principalmente nitrogenário. Pois, por exemplo, na cervejeira se tem prioridade para maximizar a produção de carboidratos e com baixa proteína. A cultura da linhaça ela é produtora de grãos oleaginosos e de fibras. Na sua partição de assimilados, a gente pode acompanhar, então, o período vegetativo a partir do acúmulo de massa verde na emergência de plantas, com o aparecimento, então, das hastes secundárias e das ramificações do ápice. O período reprodutivo, então, ele inicia nos estágios de aparecimento dos botões florais, no início e final da floração. E após vem as formações das cápsulas e o enchimento de grãos. Então, por fim, vem a maturação fisiológica e a colheita das cápsulas. O girassol, então, a partir da sua germinação, ele começa o seu acúmulo de área foliar e crescimento radicular, até o momento onde ele acumula o máximo de área foliar, começa a diferenciação do botão floral, então começa o estágio de florescimento. Então ocorre a fecundação essa que ela começa das extremidades para o centro, fazendo com que o estágio de enchimento de aquênios ele não seja uniforme. Os grãos das extremidades eles vão ficando em ponto de maturação primeiro, e por esse motivo o ponto de colheita do girassol é bem delicado. É importante conseguir o melhor momento para usar o maturador para poder maximizar então a área de colheita. A canola então ela também tem essa questão
de maturidade desuniforme, sendo muito importante, então, o acompanhamento dos estágios fenológicos da cultura. Inicialmente, então, os assimilados são direcionados para crescimento de área foliar, até o momento em que começa a alongação da haste e inicia a ramificação no ápice. A partir dessas ramificações que surgem as flores são fecundadas e a partir disso, então, começa a formação de síliquas. Dentro das síliquas, então, estão os grãos, onde mais tarde ocorre a maturação fisiológica. Como esse processo da floração até a maturação fisiológica ele ocorre cada um em um momento diferente, é importante então o uso de maturador e maximizar então o momento de colheita. A mandioca ela é uma cultura produtora de amido. Ela tem sua germinação a partir de gemas da sua haste. Em primeiro momento, então, os assimilados eles são direcionados para desenvolvimento de área foliar e sistema radicular. Quando ela acumula seu máximo de área foliar, ela começa a acumular amido. No seu primeiro ano, em poucas quantidades, pois aí no inverno ela entra em um período de dormência e perde toda a sua parte aérea. A partir do momento que as condições climáticas favorecem, ela germina novamente e começa a acumular área foliar novamente. A partir do seu máximo de acúmulo, começa então a acumular amido nas raízes. Um indicativo do máximo acúmulo de amido nas raízes pode ser o florescimento ou então começa os processos de maturidade fisiológica na planta. O azevém ele é basicamente muito parecido com o trigo. A sua diferença é o seu ciclo, que é muito mais longo, mas basicamente inicia na emergência, depois o afilhamento, depois o alongamento do colmo, emborrachamento, florescimento e a formação dos grãos. A batata é uma cultura produtora de amido, que inicia então a sua emergência a partir de uma batata semente. Ela inicia então com a parte aérea e depois a parte radicular. O seguinte estágio é do desenvolvimento das folhas e raízes. Logo após, ela já começa a estolonização e a tuberização. Depois vem o florescimento e é o marco do maior acúmulo de área foliar. Então, ela começa a acumular amido, engrossando essas estruturas de estolões, que são umas raízes modificadas. Então, quando está tuberizando, a planta ela direciona todos os seus assimilados para a acumulação de amido, cessando a parte de crescimento aéreo e radicular. Quando a planta acumula seu máximo de amido, começa as folhas a senescerem e a maturação fisiológica é evidente, quando a maioria das folhas e hastes elas estão secas. Então entra a concentração do hormônio do ácido abscísico e esses tubérculos no solo eles entram em dormência, ficando prontos para a colheita. E por fim, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação. Obrigado pela atenção.